vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é amigo, Deus é pai, Deus é fiel. Estas são expressões que costumeiramente ouvimos no nosso dia a dia. Lemos nas traseiras dos caminhões, em adesivos, nos carros. Todos nós, toda a sociedade está acostumada, habituada com estas terminologias, com estes termos. Mas vamos parar aqui, meu irmão, meu amigo que tem acompanhado esta programação, e tomarmos o caminho no sentido oposto. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é fiel. Mas e você? Qual é o seu comportamento? Como você reage? Com fidelidade para Deus? Como você vive? De maneira boa e agradável? Se Ele é Pai, você o honra como sendo seu filho? Estas são algumas perguntas e questionamento que eu faço na abertura de mais este programa Fé Perfeita. Sei perfeitamente que nós estamos revendo livro a livro com você sobre este Deus, Espírito, infinito, invisível, onipresente, onipotente, onisciente, o que era, o que é, o que há de vir, o Jeová, Nissi, Rafá, Shalom, Raá, Jesus Cristo, a expressão, a aparição, a apresentação, a materialização deste Deus infinito, Espírito, o Todo-Poderoso, o Criador, aquele que nada sem Ele foi executado. Estamos mostrando do Gênesis ao Apocalipse um programa. Não estamos aqui simplesmente banalizando a fé, dizendo que Deus quer te dar um carro, uma casa e um apartamento e resolver seus problemas. Estou tratando de eliminar a causa, os efeitos cessarão, as bênçãos automaticamente tomarão e encontrarão o seu caminho. Estou olhando que nós não podemos viver uma vida correta se primeiro não agirmos corretamente desde o princípio. Diz o velho adágio: tudo que começa errado termina errado. Pau que nasce torto morre torto e até a sua sombra é torta. Sabe de uma coisa? Se você começa com uma fé errada, sua vida, seus atos, seu comportamento também não poderá ser certo. Sua aproximação a Deus não será da maneira correta. Isto, talvez você diga, e o que me importa? O que importa é que eu alcancei. E eu pergunto a você, o jovem mancebo de qualidade, que tomou a decisão de adquirir, de possuir e enriqueceu-se
de tal maneira que teve que construir outros celeiros. E um certo dia sentou-se, olhou para a sua fortuna e disse: como me regala-te, ó alma. E ele ouviu uma voz dizendo: louco, hoje pedirão conta à tua alma. O que tens? Para quem será? Ora, ele era um homem bem-sucedido, era um homem rico. E você quer dizer que riqueza, dinheiro, prosperidade é, de alguma maneira, o critério de que Deus está abençoando? Eu estou perguntando para você, inclusive para pastores que sustentam esta tolice, que está frontalmente contrária às Escrituras. Quer dizer que o critério de Deus provar que está conosco e nos abençoa é dinheiro. Meu amigo, se assim fosse, o apóstolo São Paulo, que passou fome, Deus não estava com ele? Naufrágio, que atravessou o mar e saiu do Oriente Médio e veio para a Europa, num transatlântico luxuoso, num camarote de luxo, hein? Foi assim que ele foi? Ou foi acorrentado lá no porão do navio, 14 dias na voragem do mar, sem comer? Este é o critério que você quer provar para mim que Deus está com a pessoa? E os milhares de cristãos, para que este evangelho chegasse a nós, perderam, não ganharam, perderam. Esta igreja, hoje chamada de católica, apostólica, romana, que se pousa como dona da verdade, como a igreja primeira que existiu, sabe quanto ela confiscou, baniu e tomou daqueles que discordaram dela? Você não seria cristão para perder o que você tem. Como hoje nós temos um bando de interesseiros que são pregadores porque recebem. Se fossem para dar, se fossem para perder, nós temos igrejas e igrejas surgindo que estão cheias de pessoas que querem perder ou que querem ganhar de Deus. Ah, Deus prometeu. Deus prometeu. Prometeu sim. Em Deuteronômio capítulo 28, no livro da repetição das leis, Deus prometeu. Prometeu no capítulo 28 que aquele que for fiel a ele, as bênçãos o alcança. Prometeu também amaldiçoar uma classe de pessoas. Mas sabe de uma coisa que eu vou dizer sem medo de errar? Riqueza para muitos não é bênção, é praga, é maldição. Que é isso, pastor? É verdade. Riquezas para muito é a maneira que a porta do inferno se abriu para recebê-los. Eles não têm mais respeito a Deus por sua palavra e dizem: olha aqui, ó, eu tenho. Não é assim a maior parte das sociedades? Veja a classe dos artistas, veja a classe dos jogadores, veja a classe dos grandes empresários. Onde estão os grandes intelectuais? Eu volto para a Bíblia. Paulo disse: não são muitos os ricos, nem muitos os poderosos. Alguns se salvam como um abortivo. Sabe? Essas são verdades. Não quer dizer que um rico não pode se salvar, mas eu devo lembrar o que Jesus disse, que é mais fácil
passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. E acho que se você já leu a Bíblia, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a multidão que o seguiu ontem foi considerada uma multidão maldita. Era a ralé. Era a classe média baixa. Poucos, aqueles que nem querem se misturar com aquele povão, um José de Arimateia ou um Nicodemos, que segue de longe, escondido, que crê, mas não tem coragem nem de se revelar que é crente. Como eu tenho muitos admiradores e muitas pessoas que assistem meu programa na televisão que não têm coragem de vir da mesma maneira. Mas no dia que Jesus estava ministrando aqui na terra, João Batista, preso, enviou 2 de seus discípulos a Jesus para lhe fazer uma pergunta: és tu o Cristo ou havemos de esperar o outro? Uma pergunta até de alguma maneira chocante, porque o próprio João havia atestado que ele tinha visto o Espírito de Deus descer sobre ele e que Jesus era o Cordeiro de Deus. E agora uma circunstância, eu sei que isto é o que passa na cabeça de muitos crentes. Mas se Deus está comigo, por que eu estou passando por esse problema? Aguenta firme! Você vence a qualquer prova. A Bíblia diz que Deus não permite uma prova maior do que você possa suportar. 68 milhões de pessoas suportaram ir para as arenas, perder a vida, ser decapitado, ser comido por leões, queimado em fogueiras. Você não aguenta este problemazinho seu que você está passando, tem que correr atrás destes macumbeiros da fé, destes charlatões. Eu estou dizendo macumbeiro porque eles vivem falando que está todo mundo macumbado. O assunto deles é, fizeram um feitiço, botaram não sei o quê. Isso é quebrar maldição. Devia quebrar a maldição que está prendendo eles. Ou você está pensando que o dinheiro que eles arranjam de maneira ilícita, tomando das pessoas, não arderá na mão deles no inferno? Sim, meu caro amigo telespectador, então os discípulos de João foram a Jesus e João, debaixo de uma pressão terrível, preso, lá num momento de debilidade, desmanchando tudo o que ele tinha falado. Como o diabo gostaria que você desmanchasse todo o seu testemunho também e largasse e, sabe, abandonasse João num momento? Disse: Senhor, vai lá ver se ele é o Cristo mesmo ou se vamos esperar outro. E quando os discípulos chegaram, os discípulos de João, e perguntaram para Jesus: és tu o Cristo ou havemos de esperar o outro? Jesus chamou-os e disse: vem cá. Não disse que era. Curou algumas pessoas diante deles. Depois os enviou de volta a João e diga: agora vai e diga a João, os cegos veem, os mudos falam, os coxos andam e aos pobres é pregado o Evangelho. Aos pobres, não são aos ricos. Não estou fazendo acepção de pessoa. Poucos ricos são aqueles que se salvarão. Confiarão muito no Deus chamado Mamon, que move o coração, a vida e também a fé. Só é crente, só está abençoado, só tem Deus porque tem dinheiro. Este não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que se compadeceu de seus pecados. Viu? Você já viu? Este é o Deus da Bíblia. Quando descer um aleijado
do alto de uma casa, porque a multidão era grande para Jesus, a primeira coisa que Jesus tratou não foi de curá-lo para fazer um sensacionalismo para todo mundo crer nele. Não. A primeira coisa que Jesus fez foi dizer: filho, perdoados são os teus pecados. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar aqui explorando a cura divina, porque eu creio em um ministério profético que, como ele, não houve semelhante na terra. Olha, ele foi o pai do grande avivamento de curas divinas que varreu o mundo. E de seu ministério nasceram ministérios imitadores, que hoje é uma vergonha. Eu poderia citar o nome dos maiores e dos mais famosos ministérios de cura que influenciaram a muitos, inclusive aqui dentro do Brasil, estas que vivem hoje apelidadas de neopentecostais. E eu poderia estar aqui explorando este assunto. Isto traz pessoas, mas traz uma multidão mista, traz interesseiros, traz pessoas que não querem viver a Bíblia, traz pessoas que não têm responsabilidade com a alma. Traz apenas aqueles que querem benefício para o corpo e situação financeira. Você acha que não é assim? Eu tenho recebido e recebido tantas pessoas no meu convívio, na nossa igreja, e que são beneficiadas, inclusive, com curas. Voltam, pelo menos, para agradecer. Por isso não venho aqui tratar de cura divina na televisão e nem venho explorar testemunhos de cura aqui na televisão, ainda que poderia fazê-lo legitimamente, documentalmente. Mas esse não é o nosso interesse. E não estou aqui trabalhando com psicologia, com mensagem de autoajuda, sabe? Para massagear o seu ego. Estou trabalhando aqui, parece que numa contramão, contra tudo e contra todos. Estou trabalhando aqui para chamar o povo de volta para a Bíblia, porque vou afirmar aqui diante destas câmeras deste programa de televisão: o povo não quer nada com Bíblia. Bíblia interessa em pontos isolados, mas viver o Evangelho é uma coisa para muito poucos. Mas o meu assunto aqui é para aquele, quem sabe, são poucos, mas é para aquele. Não tenho um extraordinário número no Ibope. O programa não tem. Porque não tem nenhuma mulher seminua rebolando aqui no meu programa. Viu? Não tenho aqui nenhum atrativo, senão uma mensagem responsável, séria. Não estou atrás do seu dinheiro, não estou pedindo dinheiro, estou aqui para falar com alguns que estão cansados, decepcionados, frustrados com este mundo religioso que mercadeja o nome de Jesus, com aqueles que estão cansados porque leem a Bíblia e sabem que o que está na Bíblia não está sendo praticado dentro das igrejas. Estou aqui por alguns que ainda acreditam na Bíblia, e acreditando na Bíblia, quando eu venho a eles e digo: olha, Malaquias 4, versos 5 e 6 se cumpriu, Deus mandou um profeta, Elias, que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Eles acordam e dizem: eu creio. Um profeta, pastor, é uma coisa muito difícil. Tem aparecido tantos falsos profetas em nossos dias, e Jesus disse que deveríamos ter cuidado com os falsos profetas. Falsos profetas são aqueles que vêm casado com a sociedade, com a política, com a religião. Olha eles no Velho Testamento, casados com Acabe, sendo um
idólatra, sendo um que casou com uma incrédula e levou a idolatria para dentro de Israel. Aí Elias apareceu em cena e mostrou quem era Acabe. E Zedequias, profeta de Acabe, não gostou, como tem muitos falsos profetas que não suportam ouvir a palavra de Deus. Estou afirmando que o casamento da igreja com a política trouxe o paganismo para dentro do cristianismo. Estou afirmando que quando a igreja se casou com a política em Nicéia, o filho que nasceu deste ato chamou-se Trindade, divindade tríplice das religiões pagãs. Quer ver se é a mesma coisa ou não? Então observe. Quando Acabe se casou com Jezabel, Acabe representando o poder político, Jezabel, uma mulher na Bíblia, representa a igreja. Quando isto aconteceu, Israel mergulhou no paganismo a ponto de Elias pensar que tinha ficado só. Acabou os adoradores. Cresceu de tal maneira a mentira, o engano e o paganismo em Israel, até o ponto que todos estavam se inclinando para lá. E aí você olha então, quantos são os que creem na Trindade? Todos eles, todas as igrejas. Mas o que é Trindade? Pegue o Aurélio, o dicionário vai dizer para você: Trindade é a divindade tríplice das religiões pagãs. O que é Trindade? Trindade é uma doutrina que foi modificada, que lá em Roma dos imperadores, na época de Constantino, cria em Júpiter, Juno e Minerva. E que no cristianismo, agora Constantino, dizendo-se adepto do cristianismo, mudou para Pai, Filho e Espírito Santo. O que é Trindade? É uma fé que Abraão teve? Não. É uma fé que os profetas Elias, Jeremias, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Oséias, Daniel creu? Não. Então escuta, o que é Trindade? Paulo, Pedro falou sobre ela? Não. Os apóstolos, Tiago, João, também não. E como é que você crê numa bobagem desta? Mas este é o fruto do paganismo. Ele envolve todos na sociedade. Quantos são aqueles que querem crer na Bíblia? É para esses que eu estou falando. Aqueles que creem são aqueles que olham para dentro de si e dizem: olha, não importa, tem 50 anos que eu estou dentro de uma denominação, mas minha alma está clamando por verdade, porque não encontrei ainda a verdade. Você acha que não tem muito disto? Pessoas que estão insatisfeitas com um buraco dentro de si. É por isso que as igrejas começam, mas não podem preencher. Então precisam voltar, como disse o apóstolo São Pedro. A porca lavada vai voltar para a lama e o cão para o seu próprio vômito. Que coisa desgraçada, horrível, mas que é, infelizmente, o que nós estamos constatando diante dos nossos olhos. Por não encontrarem o preenchimento que a palavra de Deus traz na vida das pessoas, porque isto é um paganismo, mudar de igreja, sair do catolicismo para a batista, e sair da batista para a pentecostal, e sair da presbiteriana para da pentecostal para a presbiteriana, e sair de todas elas para a universal, e sair da universal para a graça, ou para a mundial, e ou para não sei mais aonde, e cada uma que aparecer cada dia, não preenche. Estão como macacos pulando de galho em galho para ver se consegue se firmar. Não há nada. E cada uma provoca um desastre maior, que é a falta de credibilidade na palavra de Deus. É para esse que eu estou falando. Que querem a verdade e sabem que a verdade não está na religião moderna, está na Bíblia. Que precisam de se arrepender, que querem ser batizados conforme os apóstolos. Não é bater o pé. Não, eu já sou batizado. Batizado coisa nenhuma. Não há nenhuma pessoa, nenhuma, vou repetir, nenhuma, seja
padre, pastor, bispo, papa, de qualquer denominação evangélica, se você não foi batizado conforme Atos 2,38, Atos 8,16, Atos 10,47, em nome do Senhor Jesus, você não está batizado. Você precisa ser batizado conforme a Bíblia. Você quer? É isto. É isto, é para esse que eu estou falando. Não é para aqueles que estão estribados em seu próprio entendimento, mas é para aqueles que podem reconhecer. Deus nos mandou um profeta, o profeta Elias voltou novamente para nos trazer de volta ao padrão da Bíblia, para nos falar a verdade, para nos mostrar que não há trindade na Bíblia. E então podemos usufruir das promessas que estão escritas aqui. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, não na trindade, viu? Para aqueles que são batizados em Jesus Cristo, que morreram para o mundo e o mundo morreu para eles, e que eles podem viver para Cristo e Cristo viver através deles. É para estes. É isto que eu estou aqui neste programa fazendo e é isto que eu quero te chamar agora. Vamos orar? Quem sabe o coração, a alma de alguém foi compungido enquanto eu estava falando e dizendo, é verdade, e eu agora chamo você para se arrepender dos seus pecados, para vir ser batizado. Você entenderá a razão e o porquê estamos ainda no ar para falar aos filhos de Deus. Pai, oramos, entregamos em tuas mãos esta audiência invisível que eu não posso ver, mas o Senhor está contemplando. E eu oro pelos lares e pelas famílias e pela alma daqueles que são sedentos. Que o Senhor os abençoe com a tua palavra, os ajude, os reconcilie, abre as portas para eles e os receba em nome de Jesus Cristo, com todas as bênçãos que produz a tua palavra. Amém. Senhor Jesus, abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento e nós queremos repetir aqui que nós estamos enviando, continuamos enviando gratuitamente estudos bíblicos para esclarecimento dos temas que são tratados aqui neste programa. Então você pode telefonar para o telefone 0800 722 7360. Você não vai pagar nem o custo da sua ligação e também não vai pagar pelo material. Você pode ligar e nós iremos enviar gratuitamente para a sua residência. Você também pode escrever para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba, ou então nos enviar um e-mail para feperfeita@gmail.com e solicitar a sua literatura, os seus estudos. Você pode nos acompanhar também através da internet, os cultos ao vivo aqui de João Pessoa, nos horários de 19h30 na terça e na quinta e às 9h pela manhã nos dias de domingo. Você pode acessar www.feperfeita.org.br e assistir também a sua TV Fé Perfeita 24 horas no ar. Acesse www.feperfeita.org.br e tenha programação 24 horas para enriquecer a sua vida espiritual. Resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia, não haverá outro profeta a te mostrar a saída. O programa Fé Perfeita é de responsabilidade total da Associação Fé Perfeita.